prazer estar aí novamente com vocês. Meu nome é Renan Souza, faço parte aqui do time de engenharia da Cisco, aqui na SCAM. A gente vai dar continuidade aí nessa jornada que a gente começou aí na semana passada. Semana passada a gente falou aí do coração da TI, né, o data center, e como fazer ali a segurança dele. Hoje a gente vai estar caminhando aí para as artérias, né, que carregam essas informações. Vamos estar falando aí da defesa de redes, né? Foi uma sessão bem interessante aí, deixo o convite para quem não assistiu conferir na gravação. Bom, ao longo dessa conversa a gente vai mostrar como a Cisco tem evoluído aí, né, nessas defesas tradicionais, sempre focando em trazer cada vez mais inteligência, identidade e controles ali de forma dinâmica, né, para dentro da estrutura de rede, tá? Antes de começar, compartilhar com vocês aí mais ou menos como é que vai funcionar. A gente vai explorar basicamente os 4 pilares ali que sustentam essa defesa de rede moderna. A gente vai falar do Secure Firewall ali, que é o nosso firewall mesmo, a evolução do perímetro. A gente vai falar também do WISE, que ele funciona ali como o cérebro da operação, organizando e controlando identidades dentro da rede. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona aí toda a parte de segmentação dinâmica, né? Como é que funciona o TrustSec e o PXGuide, de fato ali, né? Que é o que leva essa inteligência do WISE para dentro da rede. E por fim, a gente vai explorar um pouquinho o Secure Client, que ele estende essa proteção até cada endpoint, tá? Garantindo ali essa segurança de ponta a ponta, tá bom? E aí, no fim, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da arquitetura integrada, tá bom? A base da estratégia da Cisco, ela está em uma grande transição, digamos assim, né? Que é a ideia realmente de sair do modelo mais rígido, mais limitado, mais estático, para adotar um modelo cada vez mais moderno, cada vez mais inteligente, cada vez mais adaptável também, tá? A gente sabe que o mundo mudou, a gente sabe que pessoas, dispositivos, informações, eles já não estão mais presos ali em um único local. A gente sabe que eles estão cada vez mais móveis, digamos assim, eles se conectam, interagem em qualquer lugar, se integram em qualquer lugar, a qualquer hora, e por isso não faz mais sentido a gente pensar em segurança apenas no ponto de conexão, tá? O que realmente importa é muito mais quem está acessando e o que essa pessoa está acessando. Essa é a essência ali da arquitetura de segurança de redes que é da Cisco, tá? Que é oferecer uma proteção dinâmica, simples, alinhada ali com a realidade mais atual, né? Trazendo ali cada vez mais confiança e tranquilidade para todo mundo, tá? E para a gente começar a aprofundar cada vez mais nessa jornada, a gente precisa falar aí de um elemento, né? Na minha opinião, o elemento mais poderoso que a Cisco possui, que é o Talos, tá? Que é o nosso grupo ali global de inteligência em segurança cibernética, tá? Uh, Esse é hoje o maior grupo de inteligência e pesquisa de ameaça do mundo. A gente está falando de mais de 500 engenheiros, analistas, pesquisadores espalhados globalmente, trabalhando ali dia e noite nessa parte de detecção, análise, neutralização de ameaças. Para vocês terem uma ideia, um pouquinho de números ali, a gente está falando de mais de 700 bilhões de requisições DNS, mais de 880 bilhões de eventos de segurança e mais de 3,5 milhões de amostras de malware por dia que eles analisam, tá? Esses dados, eles vêm de uma rede gigantesca aí de dispositivos, tanto da Cisco quanto de parceiros que estão distribuídos aí pelo mundo inteiro. Aí a gente está falando tanto de endpoints, e-mail, cloud, né? E isso tudo dá para Talos uma visibilidade única em tempo real, tá? Toda essa inteligência que gera desses dados, elas abastecem diretamente a arquitetura do Cisco Secure. Então, permitindo ali a prevenção proativa, bloqueio de ataques antes, né, que esses ataques tenham impacto. E a missão da Talos vai muito além da simples detecção, tá? Ela é, de fato, o coração da resposta rápida e eficaz contra as ameaças modernas, tá? Eles possuem essa atualização automática em tempo real, que é o que garante essa proteção contínua, reduzindo aí o máximo de intervalo entre a descoberta e a defesa.
Além disso, a gente tem também o Talos Incident Response, em que as empresas conseguem receber ali suporte especializado, tanto na parte de preparação, quanto para responder com mais agilidade a ataques reais ali, e até mesmo auxílio na recuperação de ambientes que foram perdidos ali de maneira bem mais rápida para minimizar impactos, tá? Também não é só isso, a Talos também atua de forma proativa, descobrindo e corrigindo vulnerabilidades críticas, tá? E então a ideia é sempre estar contribuindo ali para um ambiente digital mais seguro. Opa, não era para girar, não. A Talos ela opera, né, como uma verdadeira rede global de inteligência. Então a gente está falando aí de 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Se olhar ali mais ou menos, como eu falei, as atuações, toda a parte de descoberta e proteção de vulnerabilidade Zero Day. Então ela trabalha bastante com alguns fabricantes ali para auxílio nesses bloqueios de falha antes mesmo que elas sejam exploradas, né? Monitoramento contínuo, tem essa parte de integração direta ali com todo o portfólio, então toda a parte dos firewalls, IPS, do AMP, Mail Security, Umbrella, tudo é automatizado, recebe essas atualizações a cada 3 a 5 minutos, mais ou menos, em toda a rede. Então, todo mundo que tem um equipamento Cisco de segurança vai estar recebendo essas atualizações, tá? Eles também possuem uma rede de parcerias estratégicas ali, que são mais de 180 organizações, incluindo aí a Cyber Threat Alliance também, parceria com a CIA, com o FBI. Essa questão, por exemplo, com o FBI, né, põe a Talos numa posição de referência extremamente respeitada. Então, eles fazem bastante colaboração e têm papel fundamental na proteção, principalmente de grandes eventos, né, internacionais. Uma das aparições mais proeminentes da Talos recentemente foi na proteção de redes no conflito que está acontecendo há alguns anos ali na Ucrânia e na Rússia, tá? Então, eles estão atuando efetivamente ali na proteção de dados e dando ali ataques, enfim, nessa guerra que está acontecendo, tá? Então, a ideia é realmente isso, assim, a gente ter o maior grupo hoje, que é maior até do que a NSA dos Estados Unidos, o maior grupo de proteção de todo o mercado, tá? E aí a gente vai falar mesmo da linha de frente, né, da nossa defesa, que é o Cisco Secure Firewall, né? A ideia é que não vejam apenas como uma muralha estática ali, que separa o que está dentro do que está fora. A gente sabe que o firewall evoluiu, hoje ele funciona muito mais como um guardião inteligente ali, que enxerga o ambiente, ele entende os contextos, né? Isso significa que a gente não está mais preso a políticas estáticas, né? Que são criadas uma vez ali, muitas vezes até esquecida, né? A ideia é realmente ter ali uma defesa que acompanha o ritmo do negócio, dá visibilidade e amplia o controle, tá? Esse firewall ele representa uma evolução quase que natural ali do antigo appliance de perímetro, né? De um lado ele vai continuar mantendo ali a robustez e a estabilidade lendária que o ASA ganhou nesse tempo. Ele também vai trazer toda a parte de prevenção de ameaças avançadas com Threat Defense, então FTD. A ideia é realmente unir a solidez que o mercado confia já há algumas décadas com as capacidades modernas necessárias ali para enfrentar os ataques de hoje, né? A gente tem um portfólio bastante vasto. Essa linha 2000 ela acabou de ser descontinuada, a gente vai ter os 1200, vai para a linha 3000, até os mais voltados para service provider ali com a linha 9000, tá? Ele foi desenhado para o ambiente crescer junto com o firewall crescer junto com o ambiente, desde o menor escritório ali com a linha 1010, eventualmente a gente vai ter uma outra linha que está para sair, se eu não me engano, em dezembro, que é a linha 200. E o grande diferencial é que, independente do tamanho, você vai ter políticas consistentes ali sem criar gargalos na rede, né? Aí tem a linha 1000 e a 1200 hoje, perfeita para filiais e lugares menores. A linha 3000 e 4000, que já vai estar cobrindo toda a parte de borda da internet de médio porte ali. A ideia é equilibrar mesmo a flexibilidade com o desempenho. E para cenários ali mais complexos, de missão crítica, por exemplo, a gente vai ter a linha 9000, chegando aí a mais de 1 tera
throughput ali ideal mesmo para grandes data centers, né? Dá para padronizar a estratégia de segurança ali, sempre escolhendo a opção mais adequada ali para o porte da operação, tá? E não dá para a gente falar ali do firewall moderno sem mencionar a versão virtual dele, né? Que é o nosso Firepower Threat Defense virtual. A gente está falando aí da mesma engine de inspeção de tráfego dos firewalls físicos, né? Mas prontos para rodar aí em ambiente multi-cloud, tanto híbrido ou governamentais. O licenciamento é totalmente flexível, você consegue aí, se eu não me engano, de 100 até 16 gigas de throughput, dá liberdade ali para escolher a capacidade que melhor se adequa, né, ao crescimento. Ele já nasce preparado, então ele já suporta toda a parte de clustering e auto-scaling também, já integrado ali dentro da plataforma, que é Cloud Native, então ele facilita nesse aspecto, e ele também pode ser orquestrado ali, né, gerenciado pelo FMC, que é a nossa central de gerenciamento, né? Na prática, a ideia ali é realmente que significa menos tempo gasto, né, em migrações para cloud, por exemplo, consistência de políticas, tanto entre on-premises, caso você tenha com a nuvem, né, toda a parte de TCO também, que vai diminuir bastante. Claro que só essa questão do throughput ali que a gente está falando, né, ele vai variar, né, de acordo com as funções que estão ativas, então uma expressão de SSL ou IPS que demanda um pouco mais de processamento, ele pode dar uma variada, pode exigir ali alguns componentes adicionais, mas no fim a ideia é realmente entregar essa flexibilidade e essa elasticidade ali para projetos multi-cloud, né, que vão exigir essa segurança sem abrir mão da proteção e inteligência do Firepower ali. Para o gerenciamento, a gente fala em gerenciar aí toda essa infraestrutura, a gente não pode pensar em consoles separados para cada uma, né? Tudo é centralizado no FMC, que é o Firewall Management Center ali. A ideia é ter toda essa administração em um painel único, né? Configurar, monitorar, aplicar políticas em qualquer firewall, em borda, data center, nuvem. Ele também se conecta diretamente com o SecureX, que é a plataforma de orquestração de segurança. Acho que a gente não vai abordar muito aqui, se não me engano, vai ficar para o final dessas sessões, mas a gente vai falar um pouquinho, tá? Mas a ideia é, o resultado é esse daí, é menos tempo perdido, ficando caçando ali incidente, mais tempo agindo de uma forma rápida e automatizada, né? Sempre focando em acelerar o processo para responder às ameaças, tá? Passa aqui. Bom, até aqui a gente falou da linha de frente, e agora a gente pode dar um passinho ali para trás e para olhar dentro da rede, né? E é esse ponto que o WISE entra, né? Que é o Identity Service Engine ali nosso. Ele é fundamental porque ele traz todo um novo conceito que é a identidade como novo perímetro, tá? À medida que a gente vai olhando ali o perímetro tradicional, ele vai desaparecendo, a identidade e os dispositivos acabam se tornando o principal ponto de controle. O WISE, ele é literalmente a peça central ali dessa transformação, tá? A ideia é realmente pensar o WISE como o cérebro de políticas de acesso de rede. Então, diferente ali das soluções antigas, que sempre estavam dependendo ali de endereço de IP, o WISE, ele analisa quem está acessando, de onde está acessando, em que momento está acessando e com qual dispositivo está acessando. Então, com base nesse contexto, ele toma decisões de acesso muito mais inteligentes e alinhadas com a realidade atual, tá? O principal diferencial do WISE é a forma como ele consolida essas informações. Então, ele responde às perguntas fundamentais, como eu falei, né, que é quem está na rede, o que está conectado, de onde esse acesso acontece, quando acesse, e a partir desse contexto, o WISE ele aplica as políticas de forma granular, definindo ali com precisão, né, quais recursos cada usuário ou dispositivo vai poder acessar, tá? Isso significa, literalmente, implementar de forma bem prática o princípio do menor privilégio. Então, cada um acessa apenas o que realmente precisa, tá? Nem mais, nem menos. O resultado disso é uma rede extremamente mais segura, mais dinâmica e mais preparada para os desafios ali dos ambientes atuais, tá?
O WISE ele foi projetado para crescer junto com a rede, então a arquitetura dele é bastante distribuída, é baseada em personas, o que significa que cada servidor, cada nó ali dentro dessa rede, ele vai ter funções específicas para dentro dessa implementação ali, garantindo resiliência, desempenho. Você vai ter, por exemplo, o PAN, que é o nó de administração de políticas, que é o centro de gerenciamento, é onde os administradores criam e ajustam essas políticas. Você vai ter o MLT, que é o nó de monitoramento, que ele é responsável por consolidar ali todos os logs e relatórios. E você vai ter também o PSN, que é o nó de serviço de política, que é realmente o guardião da fronteira, digamos assim, né? Que é o que toma as decisões em tempo real. Além disso, você também vai ter toda a parte de PXGrid ali, que vai ser os nós, que eles funcionam como hub dessa integração. Tá? É justamente nesse último papel que nos leva ao próximo ponto, tá? Esse último nó, que é o PXGrid, que vai levar ao próximo ponto, que é como a gente já entendeu como que o WISE funciona, como que esse cérebro funciona, como que a gente transforma essa inteligência, né, que ele dá, que ele permite, em controle prático e acionável em toda a rede, né? A resposta vai vir por meio de duas tecnologias-chave, digamos assim, né? A primeira é o TrustSec, que é o que permite, de fato, a segmentação lógica da rede, né? Então, cada usuário ou dispositivo ali, ele vai receber um rótulo de segurança, que é o SGT. Com base nesse rótulo, a rede decide automaticamente quem pode falar com quem, tá? Reduzindo ali drasticamente o risco de movimentação lateral, por exemplo, em caso de uma invasão. E a segunda é o PXGrid, que ele funciona como, de fato, um sistema nervoso de todo esse ecossistema. Então, ele é quem vai compartilhar esse contexto entre diferentes ferramentas, aí a gente está falando de CIEM, de EDR, de scanners, de firewalls, e vai permitir que a resposta seja extremamente automática, coordenada ali, né, em questões de segundos, né? É essa combinação que transforma a identidade em ação inteligente e, de fato, em controle real, tá? Preciso explicarem mais ou menos como é que funciona. Quando a gente fala de segmentação, muita gente pensa logo em VLAN, a gente sabe que na prática funciona muito bem, mas tem várias limitações, né? Em muitos tweets, por exemplo, é possível ter só uma VLAN ali para dados por porta e acaba forçando um nível de confiança muito maior do que o necessário, né? A gente, além disso, vai ter as ACLs, ou né, DLs, NAME, DNS, enfim, ali de camada 3 e 4, que podem até ser um pouco mais granulares ali, baixadas automaticamente pelo WISE, por exemplo, ou definidas até de forma estática. Hoje, já é possível até, inclusive, criar a CL adaptativa que vai utilizar os DNS, como eu falei, né? E, por fim, a alternativa mais simples, né, e escalável é usar os Security Group Tags, que são os SGTs. Né? Com ele, a política ela deixa de depender da topologia em si. Em vez de a gente escrever regras entre subredes ou IPs, você escreve entre grupos de identidade, reduzindo ali drasticamente a quantidade de ACLs, por exemplo, e torna essa segmentação da rede independente da localização ou de onde está vindo esse workload, né? Aí isso seja data center, filial ou na nuvem. Então, em resumo, o TrustSec ele é a arquitetura de segmentação definida por software. Ele que nos liberta aí das VLANs e das ACLs baseadas em IP. Tá? Então, o SGT ele é literalmente um crachá digital atribuído a cada usuário ou dispositivo. Tá? O funcionamento do TrustSec ele pode ser resumido em 3 passos, digamos assim, que é a classificação, propagação e aplicação. Então, a classificação ali acontece no momento da autenticação, em que o WISE atribui esse crachá para o usuário ou para o dispositivo. A propagação é esse SGT acompanhando a sessão do usuário, né, até o do dispositivo, né, como essa propagação acontece na rede, né, até indo aos pontos de enforcement ali. E a aplicação é quando os switches ou os firewalls consultam essa matriz do WISE e decidem ali em tempo real se permite ou bloqueia a comunicação entre grupos. Né? Por exemplo, de uma maneira bem resumida,
um funcionário ele pode ter acesso liberado para algumas impressoras, mas são automaticamente bloqueados quando tenta acessar um servidor de produção, por exemplo, né? A ideia é realmente deixar essa segmentação cada vez mais simples e escalável, tá? Esse WISE é o cérebro da segurança, o PXGrade, ele é, como eu falei, o sistema nervoso. Ele permite o compartilhamento desse contexto em tempo real entre diferentes sistemas. Então, a ideia dele é, de fato, quebrar os silos de informação. Isso significa que uma ferramenta, por exemplo, de um fornecedor A, ele pode compartilhar inteligência com uma ferramenta da Cisco e vice-versa. Então, existe, de fato, essa troca, né? A Cisco ela tem como objetivo ali sempre simplificar a rede, como ela é construída, né, como ela é operada, né, e como ela é segura. A ideia aí não é só integrar 2 ou 3 ferramentas, né? A ideia é realmente a gente ter uma orquestração ampla que automatiza as ações ali com base em visibilidade consolidada. A ideia é ganhar tempo e manter a vantagem contra as ameaças, né? Por isso que a CISP está cada vez mais normalizando dados de múltiplas fontes para gerar essa inteligência acionável, né? O PXGuide e o WISE, eles são integrantes centrais dessa arquitetura, né? Então, simplesmente ali, assim, em suma, a ideia é simplicidade e flexibilidade, e de acordo com o que a gente acredita, é o que garante essa proteção duradoura, tá? Bom, até agora a gente falou sobre como proteger a rede, o data center, né, na semana passada, em nuvem. Mas aí fica a pergunta, né? Como que a gente garante que essa segurança acompanha o usuário onde quer que ele esteja? E a resposta está cada vez mais em unificar essa proteção no ponto mais dinâmico e muitas vezes o ponto mais vulnerável, né, de todos, que é o endpoint. É exatamente aqui que entra o Cisco Secure Client, tá? O Cisco Secure Client, ele é a evolução do antigo NConnect, que era o nosso cliente VPN, tá? A ideia dele, né, dessa mudança ali, ele nasce oferecendo, de fato, uma proteção estendida até o endpoint. Ele é um cliente unificado que ele vai consolidar ali múltiplos serviços de segurança, então toda a parte de VPNs e TNA, toda a parte de postura, telemetria, proteção DNS, tudo em um único agente que é extremamente leve no endpoint, tá? Essa abordagem ela vai reduzir a proliferação de agentes, ela vai simplificar a operação e melhorar também a experiência do usuário sem comprometer a segurança. Então, para enfrentar ali o problema operacional que é conhecido como agent fatigue ali, que o motivo, né, do Secure Client ser desenvolvido, é facilitar o deploy e também o gerenciamento dessas funcionalidades, tá? Isso permite que os times de TI e de segurança adotem cada vez mais, com mais agilidade, né, as capacidades avançadas de proteção e resposta, tá? Então, ele nasce ali do NConnect com o agente do EDR da Cisco, né, que era o conhecido antigamente como o AMP. Além disso, ele passa também a incorporar diversas outras funcionalidades ali, tá? Portanto, é fundamental a gente não pensar no Secure Client apenas como uma VPN. Muita gente ainda associa ele por conta de vida NConnect como uma VPN. Embora seja, de fato, sua raiz, né, hoje ele é muito mais uma plataforma de segurança completa. Então, a ideia é realmente pensar nele como um framework modular, pronto para entregar os serviços de proteção que o cliente tem disponível ali, tá? Então, diretamente ali no dispositivo do usuário, né? E o mais importante, ele garante que essas políticas de segurança que a gente definiu ali no WISE, no Firepower ali, por exemplo, sigam a identidade do usuário e não fique presa apenas a perímetros físicos, né? Então, a ideia é realmente a proteção ir aonde o trabalho acontece. A grande vantagem da plataforma é a modularidade. A gente implanta apenas as capacidades que precisa ali de forma simples e centralizada. Então, se precisar de um acesso remoto seguro, você consegue ativar só o módulo de VPNs e TNA. Proteção avançada, você consegue ativar apenas o Secure Endpoint ali, que é o nosso EDR completo.
bloquear uma ameaça antes que elas cheguem. Você vai ter ali o módulo do Umbrella dentro também. Então, tudo isso, enquanto o módulo de visibilidade de rede coleta essa telemetria riquíssima, né, dessas informações e nos dá também um entendimento sem precedentes do que está acontecendo no endpoint. Então, ele é o que vai concentrar todos os outros produtos que a Cisco possui no usuário final, tá? No endpoint. E com isso a gente fecha o ciclo, né? A gente vai ter ali por trás de tudo a Talos, e você vai ter o endpoint ali protegido com o Secure Client, isso vai deixar de ser um ponto cego, a telemetria que ele coleta vai alimentar o Firewall, o WISE também, enriquecendo essa visibilidade. Em troca ali, a inteligência e as políticas definidas nessa plataforma são aplicadas de volta no endpoint, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a essência da abordagem da Cisco, né? Uma defesa em profundidade, e que não é estática. Tá? É, de fato, um sistema vivo, construído sobre um ciclo de feedback contínuo e automatizado, que aprende e se adapta ali e protege de forma integrada. Tá? Então, se a gente tivesse que resumir ali a filosofia da Cisco, por exemplo, a filosofia de segurança da Cisco, né, por exemplo, em 5 pilares, né, digamos assim, seria, primeiro, a segurança segue a identidade, então a gente não protege apenas IPs, né? A gente protege pessoas e dispositivos, garantindo que as políticas de acesso certo acompanhem onde quer que estejam. Segundo, usamos a segmentação de forma inteligente, então a ideia é realmente dividir a rede em zonas seguras, de forma automatizada, limitando ali drasticamente a capacidade de um invasor de se mover lateralmente, por exemplo, né? Terceiro, somos movidos pela melhor inteligência de ameaça do mundo. Então, o Talos nos dá uma vantagem incomparável ali, permitindo bloquear ameaças conhecidas e emergentes antes que elas causem algum impacto. Quarto, simplificar a proteção no endpoint. Então, a gente unificando ali as funções em um único agente, a gente reduz essa complexidade, diminui o trabalho de equipe da TI, elimina essas brechas de segurança. E em quinto, e talvez o mais importante, tudo isso funciona como um sistema. Né? As nossas soluções da Cisco são todas projetadas para se integrarem perfeitamente, criando ali um ecossistema que acelera drasticamente a detecção e a resposta a incidentes. Bom, é isso, né? Construir aí uma defesa de rede robusta é uma jornada, né? Mas ela é fundamentado ali nesses princípios de identidade, segmentação e integração. Espero que essa apresentação aqui, meio que resumo, tenha tornado essa jornada um pouco mais clara, né? A gente agradece aí imensamente o tempo. E aí, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem mandar. Então, tranquilo? Bate-papo. Beleza, nenhuma mensagem. Então é isso. Bom, convido vocês aí para a próxima sessão. Eu acho que essa data está incorreta, tem que confirmar, mas a gente ainda vai ter mais 3, segurança em OT, segurança em ambientes de nuvem híbridos e a sessão final unificando tudo com Zero Trust. Quem não viu da semana passada, convido também que assista, está bem legal. Qualquer coisa, estou à disposição, só chamar aí que a gente tira qualquer dúvida, tá bom? Agradeço aí imensamente a participação de todos e até a próxima.